Eu tenho aqui um limite que eu quero calcular, quando o x tende a zero e o y também tende a zero. E aí eu vou tentar calcular substituindo, e claro que vai dar problema. Dá zero ao quadrado, bota zero no lugar do x, que ele tende a zero, e o y também tende a zero. E vamos ver de que valor nós estaremos nos aproximando. Zero ao quadrado mais zero ao quadrado vai dar zero sobre zero. Ó, deu zero sobre zero, uma indeterminação, claro. Não deu um valor. Então, nós vamos tentar provar que o limite não existe pegando curvas diferentes. Eu vou pegar duas curvas e vamos ver, se der limites diferentes, então está provado que o limite não existe e o problema está resolvido. Então, a primeira curva que eu vou pegar, aqui está a primeira curva, então, que eu vou pegar, aqui está o 0, 0, vai ser x, eu me aproximar do valor do ponto, né, do ponto que eu tenho aqui de interesse, em cima do eixo dos x. E isso aqui, então, a curva, né, que eu estou me referindo é y igual a zero. Vou chamar isso de curva 1. Então, eu vou me aproximar do ponto em cima da curva y igual a zero, ou seja, em cima do eixo dos x. Bom, agora que o y é zero, eu vou colocar esse limite de um jeito diferente aqui, limite quando x tende a zero e quando y é zero, porque eu estou me aproximando do ponto em cima do eixo do x, onde o y é zero garantidamente. Então, eu coloco aqui x ao quadrado, porque o x tende a zero, menos zero ao quadrado, porque o y já é zero, consideradamente zero, sobre x ao quadrado mais zero ao quadrado. Prontinho, pessoal. Então, se eu for calcular este limite, vai dar limite x ao quadrado sobre x ao quadrado, quando x tende a zero e o y garantidamente já é zero. Isso vai dar x ao quadrado dividido por x ao quadrado, vai dar 1, então vai dar limite de 1 quando x tende a zero e o y garantidamente é zero. E o limite de uma constante é a própria constante. Bom, já obtivemos, né, que o limite existe e é 1. Vou pegar outra curva para fazer outra tentativa agora, né? Essa é a curva 1, que eu me aproximei, né, do ponto em cima do eixo do x. Aqui está representado, né? Eu agora o ponto está aqui no meio, ponto 0, 0. Eu vou me aproximar do ponto por outra curva, em cima do eixo dos y. Então, a curva que eu estou falando é x igual a 0. E eu vou chamar de curva 2. Tá, ok, vou me aproximar agora do ponto em cima dessa curva. Essas duas curvas que eu estou pegando são as mais simples. Claro, eu peguei as mais fáceis. Depois, se não der certo, eu vou tentar outra. Mas vamos ver se já desempata por aqui mesmo. Então, vamos calcular o limite quando x tende a zero, eu vou escrever desse jeito aqui, não, x tende a zero, não, desculpa, pessoal. X é igual a zero. Neste caso, o x não tende a zero, ele é igual a zero, porque eu estou em cima da curva onde o x é zero. Então, x é igual a zero e o y é que tende a zero. E aí, colocando aqui que o x é igual a zero, então, zero ao quadrado, uma vez que ele já é zero aqui, zero ao quadrado, menos y ao quadrado, então, menos y ao quadrado sobre zero ao quadrado mais y ao quadrado. Melhorando isso aqui, limite, essa aqui é outra forma permitida de escrever limite, tá, pessoal? Eu já tinha falado em vídeos passados que eu posso escrever desse jeito. Quando x é igual a zero e o y tende a zero, de menos y ao quadrado sobre y ao quadrado. Bom, y ao quadrado dividido por y ao quadrado dá 1, então vai dar limite de menos 1
quando x for igual a zero e o y tende a zero. O limite deu menos 1. Ó, pessoal, deu menos 1. Diferente do outro, tá? Então, provado que o limite não existe. Por quê? Bom, pessoal, aqui está o resumo de tudo então que a gente fez. A gente recebeu esse limite para calcular, né? O limite quando o x e y tende a zero. Escolhemos o primeiro caminho, curva 1, onde y é igual a zero, e calculamos o limite em cima dessa curva e achamos 1. Depois nós fizemos o limite, né, em cima da curva 2, que é x igual a zero, e aí nos aproximamos do ponto por essa curva e achamos que o limite deu menos 1. Como o limite deu diferente, a gente teve sorte, já podemos afirmar que o limite não existe. Claro que eu escolhi essas duas curvas que são as mais fáceis, mas nem sempre essas duas curvas serão suficientes. Então, no próximo exercício que eu vou fazer, nós não teremos tanta sorte assim. Então, vamos para o próximo exercício.